No planeta Gilos, distante 12 anos-luz da Terra, a civilização Krill florescia. Por milênios, sua existência foi marcada pela imortalidade, um dom concedido pela capacidade única de regeneração celular. Ferimentos, doenças, o desgaste natural do tempo, tudo era vencido pelo ciclo eterno de renovação celular. Em harmonia com seu planeta, os Krill construíram uma sociedade devotada à arte, à filosofia e à exploração do cosmos. No entanto, essa existência idílica foi abalada por um evento inimaginável: a falha da regeneração. O que antes era natural como respirar, começou a falhar. Inicialmente, casos isolados, feridas que demoravam a cicatrizar, doenças persistentes. O pânico se espalhou como um rastilho de pólvora entre os Krill, que desconheciam a fragilidade, a mortalidade. As mentes mais brilhantes de Gilos se dedicaram a desvendar o mistério. Analisaram o DNA, escrutinaram o ambiente, mergulharam na história em busca de respostas. Descobriram que a perda da regeneração estava ligada a uma mutação genética, uma falha na orquestração da renovação celular. Mas o que teria causado essa mutação? As suspeitas recaíram sobre a própria tecnologia Krill, que manipulava energias sutis do universo. Teriam essas energias, antes benéficas, se tornado disruptivas, alterando o delicado equilíbrio de sua biologia? Diante da nova realidade, os Krill se viram face a face com a morte, antes um conceito distante. A sociedade, outrora focada na eternidade, precisava se adaptar à finitude, à perda, ao legado para as próximas gerações. Nesse processo de transformação, descobriram que a mortalidade, embora assustadora, também podia trazer um novo significado à vida, à conexão, à busca por um futuro, mesmo que finito. Em sua busca por respostas, os Krill voltaram-se para a Terra, observando os humanos através de sondas e telescópios. Maravilharam-se com a tenacidade da humanidade, sua capacidade de sobreviver e prosperar, apesar da fragilidade e da mortalidade. Os humanos, ao contrário dos Krill, sempre conviveram com a morte, com as limitações de seus corpos. Desenvolveram, porém, uma riqueza cultural e emocional que os Krill, em sua imortalidade, nunca haviam experimentado. A arte, a música, a literatura, as relações humanas, um novo universo a ser explorado, um contraponto à sua própria existência finita. A ideia de criar híbridos Krill humanos surgiu como um farol de esperança. Se a regeneração era uma característica genética, talvez pudesse ser reintroduzida através da hibridização. Além disso, a união das espécies poderia gerar uma nova raça, combinando a longevidade Krill com a resiliência e a profundidade emocional humana. Criar híbridos, porém, era navegar em águas desconhecidas, repletas de dilemas éticos e desafios científicos. Como garantir a compatibilidade genética entre espécies tão distintas? Quais as implicações para a identidade e cultura de cada uma? Como os humanos reagiriam à proposta? Enquanto ponderavam sobre essas questões, os Krill enviaram à Terra uma equipe de embaixadores. Sua missão: estabelecer contato com os líderes humanos e apresentar sua proposta. O encontro entre as duas civilizações, cada uma com sua história e seus desafios, prometia ser um marco, abrindo caminhos para um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Em sua busca, os Krill se depararam com um aspecto peculiar da cultura humana: o fascínio pelos híbridos. Mitos, lendas, obras de ficção, todos revelando um anseio humano por transcender as limitações da natureza. Medusa, Frankenstein, o milagre de Cosme e Damião. Seres que, embora retratados como monstruosos ou ameaçadores, também representavam a busca por novas possibilidades, pela superação das fronteiras entre o humano e o não humano. Os Krill perceberam que a hibridização não era apenas fantasia, mas uma busca por respostas a questões existenciais: a mortalidade, a identidade, a própria definição de ser humano. Essa busca, embora às vezes desordenada e perigosa, revelava uma característica inerente à humanidade: a capacidade de imaginar e criar além dos limites impostos pela natureza. O interesse dos Krill pelos humanos se intensificou, não apenas pela possibilidade de recuperar a regeneração,
mas também pelo desejo de compreender essa fascinação pelos híbridos, essa busca incessante por transcender as próprias limitações. Viam nos humanos um reflexo de si mesmos, uma espécie que, apesar de sua fragilidade, buscava constantemente expandir seus horizontes, desafiando o impossível. A missão diplomática ganhou um novo propósito. Além de propor a hibridação, os embaixadores Krill deveriam estudar a cultura humana, seus mitos, lendas e ficções, para compreender o significado dos híbridos para a humanidade. Essa busca por conhecimento se tornou tão importante quanto a busca pela regeneração. Os Krill perceberam que a resposta para sua crise existencial poderia estar na compreensão da própria humanidade. A fascinação humana pela possibilidade de transplantar órgãos e tecidos também chamou a atenção dos Krill. Essa aspiração ancestral, entrelaçada com mitos como o milagre de Cosme e Damião, revelava o desejo humano de desafiar a morte, de reparar o corpo e prolongar a vida. Os Krill se depararam com a longa e desafiadora jornada da humanidade em busca desse objetivo, marcada por avanços e retrocessos, desde os primeiros enxertos de pele no Egito Antigo até as modernas técnicas de transplante de órgãos. Observaram os desafios enfrentados pelos humanos. A rejeição, a resposta imune que ataca o tecido estranho, as técnicas cirúrgicas, inicialmente rudimentares e arriscadas, a falta de anestesia, tornando os procedimentos dolorosos. Acompanharam a persistência humana, os avanços como a descoberta dos grupos sanguíneos por Karl Landsteiner e o desenvolvimento de medicamentos imunossupressores, culminando no primeiro transplante de órgão bem-sucedido em 1954. Os Krill, inspirados por essa jornada, viram na história dos transplantes um símbolo de esperança. Mesmo diante da finitude e da fragilidade, a busca por soluções e a superação de limites podiam gerar avanços extraordinários. Nesse processo de aprendizado e troca com os humanos, os Krill vislumbraram um futuro em que a colaboração entre as duas espécies poderia levar a descobertas ainda mais incríveis no campo da medicina regenerativa. Para aprofundar o contato, os Krill utilizaram sua avançada tecnologia para se comunicar com um grupo de cirurgiões e cientistas humanos. Através de projeções holográficas, compartilharam sua história e seu interesse nos transplantes. Os humanos, por sua vez, explicaram os avanços e desafios da medicina transplantadora. Os Krill se mostraram particularmente interessados na imunossupressão, o método que permitia controlar a rejeição de órgãos transplantados. Os humanos detalharam os diferentes tipos de imunossupressores, seus mecanismos de ação e seus efeitos colaterais. Os Krill, com seus conhecimentos em biologia molecular, rapidamente compreenderam os princípios da imunossupressão e começaram a vislumbrar suas aplicações potenciais em sua própria biologia. Essa colaboração interespécies abriu caminho para novas pesquisas e descobertas. Os Krill, com sua tecnologia avançada, auxiliaram os humanos no desenvolvimento de novas técnicas de transplante e imunossupressão. Os humanos, com sua experiência clínica, ajudaram os Krill a compreender os mecanismos de rejeição. A história da transplantação de órgãos se tornou um elo entre humanos e Krill, unindo duas espécies distantes em uma busca comum pelo conhecimento e pela superação de limites. Nesse processo de colaboração, ambas as espécies se transformaram, aprendendo uma com a outra e vislumbrando um futuro em que a união de forças poderia levar a avanços extraordinários no campo da medicina regenerativa. Aprofundando seus estudos na biologia humana, os Krill desvendaram os segredos da compatibilidade em transplantes. Aprenderam sobre o complexo principal de histocompatibilidade, MHC, as etiquetas moleculares que identificam o que é próprio do organismo, e como a diferença nessas moléculas entre doador e receptor pode levar à rejeição. Compreenderam a importância da tipagem sanguínea e da tipagem HLA para encontrar doadores compatíveis. Os Krill também aprenderam sobre os desafios da imunossupressão. Embora esses medicamentos sejam essenciais para controlar a rejeição, eles também podem ter efeitos colaterais sérios, como aumentar o risco de infecções e câncer. Inspirados pela história dos transplantes humanos, os Krill intensificaram suas pesquisas em busca de soluções para a perda da regeneração. A compreensão dos mecanismos de compatibilidade e rejeição abriu novas possibilidades para o desenvolvimento de terapias regenerativas e imunomoduladoras.
A colaboração com os humanos se tornou essencial nessa busca, com ambas as espécies compartilhando conhecimentos e tecnologias. Aprofundando ainda mais seus estudos, os Krill mergulharam no complexo mundo da imunopatologia dos transplantes. Aprenderam sobre o reconhecimento direto e indireto do enxerto pelo sistema imune. Como as células T do receptor reconhecem as moléculas MHC estranhas do doador, ou como os antígenos do doador são apresentados às células T do receptor, desencadeando a rejeição. Descobriram as células e moléculas envolvidas nesse processo: células dendríticas, linfócitos T, linfócitos B, citocinas, todas peças-chave na orquestração da resposta imune. Os Krill aprenderam sobre os diferentes tipos de rejeição: a hiperaguda, uma resposta imune imediata e devastadora; a aguda, que ocorre dias ou semanas após o transplante; e a crônica, uma ameaça silenciosa e persistente que pode levar à perda do órgão a longo prazo. Compreenderam os mecanismos que levam à rejeição, como a incompatibilidade HLA, a ativação do sistema complemento e a liberação de citocinas inflamatórias. Aprenderam sobre a importância da prevenção da rejeição hiperaguda, com medidas como a tipagem sanguínea ABO e HLA, a prova cruzada e a imunossupressão. Entenderam os desafios da rejeição crônica, um processo complexo e multifatorial que envolve não apenas a resposta imune, mas também fatores como lesão de isquemia-reperfusão, hipertensão arterial e dislipidemia. Descobriram que, apesar dos avanços na imunossupressão, a rejeição crônica continua sendo um desafio, e novas terapias são necessárias para preveni-la ou retardá-la. Os Krill, com sua sede por conhecimento, absorveram cada detalhe, cada nuance da imunologia dos transplantes. Essa jornada de aprendizado não apenas ampliou sua compreensão sobre os desafios da medicina, mas também reforçou a importância da colaboração com os humanos. Era preciso unir forças para superar os obstáculos e encontrar soluções inovadoras para a rejeição, abrindo caminho para um futuro em que os transplantes e a medicina regenerativa pudessem beneficiar ambas as espécies. Os humanos, reconhecendo o potencial da colaboração com os Krill, os receberam de braços abertos para compartilhar seus conhecimentos em engenharia de tecidos. Essa área inovadora da medicina regenerativa, que visa criar tecidos e órgãos artificiais, representou para os Krill uma nova esperança na busca por solucionar a perda da regeneração. Os humanos explicaram as diferentes abordagens da engenharia de tecidos, a criação de órgãos em laboratório, utilizando células do próprio paciente e biomateriais. A impressão 3D de tecidos, criando estruturas tridimensionais complexas. E a terapia celular, utilizando células com capacidade regenerativa para reparar tecidos e órgãos danificados. Os Krill, fascinados por essa tecnologia, compartilharam seus próprios conhecimentos sobre regeneração celular, acumulados ao longo de milênios. Descreveram seus mecanismos únicos de regeneração, os segredos de sua longevidade, e como a perda dessa capacidade os impulsionou a buscar soluções na Terra. A sinergia entre o conhecimento milenar dos Krill e a engenharia de tecidos humana inaugurou uma nova era na medicina regenerativa. A combinação da biotecnologia Krill com a expertise humana em biomateriais, bioimpressão e terapia celular criou um potencial inimaginável para a cura de doenças, a reparação de lesões e a extensão da vida. Unidos por um objetivo comum, humanos e Krill deram início a uma colaboração frutífera, impulsionada pela esperança de um futuro em que a medicina regenerativa não conhecesse limites. A troca de conhecimentos, a sinergia de tecnologias e a amizade improvável entre duas espécies tão distintas se tornaram os pilares de uma nova era, onde a vida seria celebrada e a saúde um direito universal.